Oi, aqui é a Lígia e o exemplo de santidade de hoje é Santo Expedito, o santo das causas urgentes. Vem conhecer a história dele. Eu quis fazer esse quadro aqui porque quem segue o Amigo Católico sabe que a nossa missão é a evangelização. E eu senti um chamado no meu coração sobre a vida dos santos, porque eu tenho curiosidade de saber mais sobre a vida dos santos. E tudo que eu aprender a partir de agora, eu quero pôr aqui no YouTube para vocês aprenderem junto comigo. E em minhas orações ultimamente, estava vindo o nome de Santo Expedito. Eu nunca fui devota, nem conhecia a história dele, mas esse nome não saía da minha cabeça. E então eu entrei no Google e fui pesquisar a história de Santo Expedito. E algumas coisas me chamaram a atenção. Você vai conseguir entender o que me chamou mais atenção a partir do momento que eu contar a história dele. Bom, Santo Expedito, ele viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Ele morreu como mártir, porque ele estava assumindo a sua fé. Mas antes disso, ele não foi sempre assim convertido ao cristianismo. Ele era comandante da 12ª Legião do Império Romano. A legião dele era chamada de Fulminata. Essa legião era responsável por proteger o Império Romano. E o cargo dele era um cargo muito elevado, era como se fosse hoje um general. Com tudo que ele fazia como general, uma das coisas era perseguir os cristãos. E aquilo estava incomodando ele. A imagem que a gente tem de Santo Expedito hoje é de um jovem guerreiro pisando com o pé direito a cabeça de um corvo que grita a palavra cras. Essa palavra em latim quer dizer amanhã. Na mão direita, ele traz uma cruz, escrito a palavra hodie, que para nós, no português, é hoje. Também na mão esquerda, ele traz a palma da vitória. É uma folha de palma que simboliza os mártires. Ele se veste como guerreiro, ainda jovem, na imagem. Mas a gente não sabe ao certo quando foi que ele morreu. A gente sabe, foi no ano 303, mas a gente não sabe, a igreja não sabe ao certo quantos anos ele tinha quando ele morreu, se foi realmente jovem ou se foi mais velho. Mas isso não tira a sua glória. E a comprovação da vida dele conta no Martiriológio Romano, que é onde a igreja tem lá em Roma, né? A igreja guarda os nomes daqueles que morreram como mártir. Santo Expedito, ele fazia parte, né? Ele era comandante dessa legião. Algumas pessoas, alguns soldados dessa legião Fulminata eram católicos, convertidos ao cristianismo, na verdade, né? Que cristianismo? Convertidos a seguir a Cristo, o que naquela época não era permitido. Quem revelava isso era perseguido e, se não desistisse dessa missão de ser cristão, era morto como mártir. Até não foi só Santo Expedito que morreu nessa época, vários e vários mártires. A igreja tem vários mártires desses séculos 2, principalmente do século 2 e 3, que ali no século 4 já foi permitido o cristianismo. Tanto que Santo Expedito morreu 10 anos antes do imperador Constantino autorizar o cristianismo. Mas enfim, como ele viveu, como ele se converteu, isso é o que mais chama a atenção da gente. Ele sentia ali no seu coração que as palavras de Jesus eram verdadeiras. Ele via alguns soldados sendo cristãos, mas se escondendo por medo dos próprios governantes ali, das próprias pessoas que eles serviam. E ele pensava que aquilo, assim, que ele tinha que se converter, ele achava que ele tinha que mudar de vida, mas ia deixando, assim como a gente faz, né? Ele sabia que era errado perseguir os cristãos, porque um dos cargos dele como general
como general não, né? Como comandante, era perseguir os cristãos. E ele sentia um peso quando ele tinha que fazer esse tipo de coisa. Ele achava que isso não era legal e que isso tava assim, começou a incomodar. Eu acho que a graça de Deus começou a entrar na vida dele e isso começou a incomodá-lo. Só que ele deixava, sabe? Ele não assim, ele não tomava uma atitude, ele ia deixando, ele ia vivendo do jeito que estava mesmo. Mas de um dia para o outro, ele teve, a gente não se sabe assim ao certo, mas se foi um sonho ou se foi uma visão de um corvo, esse corvo que ele pisa na imagem. O corvo apareceu para ele em sonho e era um corvo demoníaco, uma figura assim que até amedrontava. E esse corvo grasnava essa palavra que está escrita em muitas imagens, cras, cras. Sem parar, o corvo grasnava na cabeça dele e em volta dele e gritava cras, 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 que quer dizer amanhã, amanhã, amanhã. E Santo Expedito entendeu isso como se fosse: converta-se amanhã, deixe para amanhã, hoje não, converta-se para amanhã. Foi então que ele tomou a iniciativa e foi até esse corvo pisoteá-lo e gritando: hoje, 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 a conversão seria hoje. Desse dia em diante, ele se converteu realmente, ele mudou de vida. E vale lembrar que ele, como sendo um comandante, ele tinha muitos privilégios, né? Ele vivia uma vida assim desregrada, com mulheres e bebida, e tinha muitos privilégios. Naquela época, como eu disse, os cristãos eram perseguidos. E o certo, né, para aquela época, era adorar os deuses pagãos. Mas Santo Expedito não queria aquilo, né? Ele decidiu hoje se converter ao cristianismo, mas ele podia ter escondido a sua fé. Ele podia ter simplesmente fingido que aquilo não era com ele, fingido que, assim, ou podia ter falado assim: não, eu tenho fé, mas eu não vou contar para ninguém porque isso é errado, eu vou ser perseguido. Ele tinha que adorar esses deuses pagãos e ele podia mandar alguém em seu nome, falar assim: ó, meu subordinado, vai lá e adora o tal Deus para mim. Mas ele não fez isso. Ele começou a difundir o cristianismo e falar de Cristo. E converteu muitos dos seus soldados. Com isso, os seus superiores acabaram descobrindo, e aí a gente já sabe, né, que ele foi martirizado. Ele servia na época a Diocleciano, foi uma das épocas que os cristãos foram mais perseguidos. Ele foi condenado a 39 chibatadas, porque com 40 eles acreditavam que a pessoa era morta. E dava a ela, com 39, a chance de se redimir, de falar que não servia mais a Deus. Mas ele não desistiu. Ele realmente falou que acreditava naquilo e foi então que ele foi condenado à morte e morreu por decapitação por espada no dia 19 de abril do ano 303. Hoje em dia, comemora-se o ano dele nesse dia, 19 de abril. Ele é conhecido como o santo das causas urgentes, exatamente porque ele foi decidido. De um dia para o outro, ele decidiu que ia ser cristão, que ia mudar de vida, e assim ele fez. Ele simplesmente decidiu, mudou de vida e nada tirou aquilo da cabeça dele. Por isso ele é conhecido como o santo das causas urgentes. Em algumas imagens da história alemã, ele aparece, em vez da cruz escrito hoje, ele aparece com um relógio. E nesse relógio, que significa que ele é como se fosse o dono do tempo, porque ele realiza os nossos pedidos com mais urgência. Então, eu acho que o nosso chamado é para hoje. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque eu senti que o meu chamado é para hoje, para mostrar para vocês a história dos santos e assim criar esse quadro aqui no YouTube sobre os exemplos de santidade. Sempre vai estar vindo um santo novo pra gente falar
sobre a vida dele, e também muitos deles a gente vai fazer a novena. Assim como tem a novena de Santo Expedito, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, vai estar a novena de Santo Expedito para você já clicar e começar hoje a novena de Santo Expedito. Convido você a começar essa novena pedindo o seu impossível e pedindo também a sua conversão, que a gente não deixe para amanhã e que a gente faça hoje a nossa conversão, a nossa mudança de vida com a graça e a ajuda de Santo Expedito, que ele seja nosso exemplo para que tudo que a gente tenha que fazer sobre Deus, sobre a igreja, para trabalhar, para fazer, para evangelizar, seja hoje e não amanhã. Se você gostou desse vídeo, espero que você possa curtir e compartilhar. E quero que você deixe aqui nos comentários qual o seu santo de devoção. Assim a gente pode pesquisar sobre a vida dele e eu posso vir aqui e contar os detalhes mais importantes da vida dos santos para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e que Santo Expedito possa tocar o seu coração para que você decida hoje mudar de vida e seguir a Jesus verdadeiramente.